Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do X da Questão, nossa revista semanal, analítica, reflexiva, aqui do canal A Voz da Legalidade. Pois é, eu sou Noé Gomes e peço que você já de antemão já deixe o seu like, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito ou inscrita, enfim. Deixe seu comentário aqui nos campos comentários, que é importante para que a gente possa refletir nesse momento. Meus caros, antes de mais nada, nós temos que pensar o seguinte: será que vivemos uma anarquia com Bolsonaro? Será que vivemos realmente o tempo em que as leis não têm mais valor realmente com a ascensão de Bolsonaro? E qual a relação disso tudo com a anarquia? O Brasil vive um processo anárquico? Tudo isso e muito mais a gente vai falar agora aqui no X da Questão. Roda a vinheta. Diante de tanta coisa errada, de um presidente ineficiente, de um presidente que a todo instante ataca as ordens, ataca as instituições, diante de um cenário de caos econômico, político, social, nós vemos o quê? Um sentimento talvez de, bom, nós estamos vivendo uma anarquia, porque afinal de contas não há ordenamento. E na anarquia, na mente nossa, geralmente, né, vem a sensação de que a anarquia é a casa da mãe Joana, que é o que o Brasil está se transformando com o Bolsonaro, aquela casa que não tem ordenamento nenhum, que as coisas são todas fora do lugar, que as coisas não funcionam e que, infelizmente, ruma o Brasil nas mãos desse fascínora. Mas vejam bem, meus caros, além da crise política, econômica, sanitária e, por que não, moral, nós temos que entender o seguinte: o Brasil tem um Estado que, embora esteja sendo solapado por Bolsonaro e seus asseclas, ainda tem um ordenamento jurídico. E esse ordenamento jurídico já se manifestou com o STF. E esse STF está contendo as insanidades deste que se diz presidente. Como também, é claro, com a votação contra o voto impresso feita pelo Congresso Nacional, ou mais precisamente pela Câmara dos Deputados. Enfim, a gente tem hoje uma CPI que está expondo as vísceras podres de um governo ladrão, corrupto, desonesto. Enfim, nós temos ainda instituições que estão lutando contra o desmantelo do Estado brasileiro. Mas é bom lembrar o seguinte: a gente não pode deixar se tomar, esse sentimento de que está tudo perdido e que nós vamos perder tudo. Ou a gente luta por este Estado brasileiro ou não. Agora, qual a associação desse momento histórico com a questão do anarquismo? Bom, primeiramente, vamos lembrar uma coisa. Os anarquistas foram os responsáveis pelas transformações das leis trabalhistas do Brasil. Sim, em 1930 houve, a CLT. Mas antes da CLT, é bom lembrar que houve, e isso é muito importante, as lutas pela regularização do trabalho, por melhores condições de trabalho nas empresas do Brasil como um todo. Os anarquistas de São Paulo, por exemplo, se destacaram muito nessas lutas, ali por volta da década de 10 do século passado, década de 20. E essas lutas de 20 anos chegou, no caso, a ter o resultado em 1930, quando o Getúlio Vargas promulga a CLT. Então, meus caros, os anarquistas são muito importantes. Eles são, o anarquismo basicamente é uma dissidência do marxismo. Porque o marxismo entende, dentro do seu materialismo histórico, que é preciso que o proletariado, os trabalhadores, proletariado vem de prole, de famílias, porque antigamente as famílias eram grandes, as famílias pobres, para que mantivesse os cargos, mantivesse as indústrias,
toda essa questão. Mas lá no século XIX, então, a ideia era o quê? O proletariado tomar conta do Estado, derrubar a burguesia, que é aquela classe, né, dos empresários, que lá atrás, no período da Idade Média, ela era uma classe que não tinha valor. Que no período da Idade Moderna, ela começa a ascender, né, ela tem dinheiro, ela tem, inclusive, ela compra títulos de nobreza, e depois, com a queda, né, da nobreza a partir da Revolução Francesa, ela assume o lugar de elite, ou de classe dominante, vamos dizer assim. E é o que nós temos hoje. Nós temos hoje um Estado democrático burguês. E para os anarquistas, pelo fato de ser burguês, por fato de ter uma classe dominante, o que eles pressupõem? Nós temos que eliminar a ideia de ter uma classe dominante. Porque hoje é a burguesia, amanhã pode ser outro setor, amanhã é outro, então vai sempre ter uma classe dominante, segundo, então, o pensamento do anárquico. Então, o pensamento anárquico prevê o quê? A não mais utilização de organizações verticais, no sentido de ter um presidente, vice, não acabar com essa questão de hierarquia. Isso é um princípio básico do anarquismo. O anarquismo ele surgiu lá no século XIX. Já em contraposição, né, principalmente aos estados, os últimos estados nacionais se formaram, os últimos países que se formaram ali, tanto a Itália como a Alemanha, no século XIX. Então, de uma certa maneira, e aí ela surge na França, né, que viveu o período da Revolução Francesa, ela surge como dizer assim, olha, peraí, tudo bem, tirou-se os nobres, tá, beleza, houve alguma transformação social, mas a questão é o seguinte, continua alguém mandando e alguém sendo espizinhado. Então, o anarquismo não é uma coisa de que não, ninguém tem ordem nenhuma, como é o caso do Bolsonaro, do bolsonarismo, onde ninguém, né, obedece nada, não tem princípio de nada. O anarquismo quer dar a condição de igualdade de poder a todos. Mais do que a questão econômica que vem lá com o marxismo, o anarquismo ele prevê uma igualdade de poder. Agora, é claro, teorias existem, funcionalidades delas talvez não. Não sei. Aí você pense, né, se de repente, né, e aí vindo, né, a anarquia, vindo, né, um pensamento anárquico, vindo do socialismo utópico. Veja bem, socialismo utópico, que é uma corrente do socialismo, né? Que é aquele socialismo, né, que tenta ver todos iguais e tudo mais, vem lá com Charles Fourier e depois, né, passa pelo, eu vou até dizer o nome aqui, bem direitinho, tentar dizer, né, pelo menos, que é o Pierre-Joseph Proudhon, né, então Proudhon, que é o precursor do pensamento anárquico no mundo. É claro que esse pensamento pode ser muito bonito no papel e de repente na prática não acontecer. Mas o importante é que o movimento anárquico ele não é um movimento de contra no sentido da ordem das coisas, para criar nada, para não ter nenhum ordenamento de nada, mas sim uma mediação, uma tentativa de dar voz e direito também de comando a todos de uma certa maneira. É meio confuso, um pouco complicado de entender, mas é nesse sentido. Agora, qual a relação da anarquia com o governo Bolsonaro? Quando a gente diz que o governo Bolsonaro é anárquico, a gente está sendo muito preconceituoso. Porque, ao contrário do governo Bolsonaro ou do desgoverno Bolsonaro, o Bolsonaro não tem princípio algum. O movimento anárquico tem princípios, tem ordenamentos, tem uma organização de ideias. O bolsonarismo não tem nenhuma. E não tem nenhuma organização em nada. Veja o resultado, tanto na questão econômica, social, epidemiológica do combate à pandemia, é zero, é nulo praticamente. Portanto, nós não vivemos um período anárquico, nós vivemos um período de solapar as nossas instituições. E isso a gente não pode deixar. Porque se a democracia burguesa não é a melhor do mundo, pior é deixar que
outros setores destruam esta democracia e aí nos tire até o direito de votar. E nos tire até o direito, inclusive, de existir, porque o bolsonarismo mata e já matou 560 mil brasileiros. Portanto, meus caros, vamos lutar pelo Estado Nacional democrático. Vamos lutar por um país em que anarquistas que existem no Brasil hoje, que eles possam ter o direito de expressão, onde nós, que não somos anarquistas trabalhistas, possamos ter o nosso direito de expressão. Porque na democracia cabe todos. Só não pode caber, e aí isso é um erro grave, em fascistas. Porque estes são contra a democracia. Mas toda forma de pensamento, ela é respeitável, desde que ela respeite o outro também. Se você gostou desta reflexão, né, e enfim, se você está indignado com um presidente que quer fazer impeachment de ministro do Supremo Tribunal para mascarar, para criar uma cortina de fumaça sobre os seus desfeitos, deixe seu like e vamos juntos mudar esse mundo, mas mudar esse mundo a partir das nossas práticas reais, dizendo fora Bolsonaro e fazendo com que a força do povo tire do poder o mais tirano dos presidentes da história do Brasil. É isto. E digo mais, se o parlamento brasileiro, por maioria qualificada em 3/5 na Câmara e no Senado, aprovar e promulgar, vai ter voto impresso em 2022 e ponto final.